Oi pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Franco Martins, sou médico, pneumologista e falei sobre esse assunto já para televisão, em jornais, revistas aí da internet e tava faltando vocês aqui do canal, né, saber um pouquinho desse posicionamento meu aqui, que a gente tem um pouquinho mais de liberdade, de espaço para falar sobre esse assunto. Se você conhece alguém que fuma esses cigarros eletrônicos, vaporizadores, assista até o final que esse conteúdo vai ser importante e interessante para você. De onde começou esse negócio aqui? Em 2006, lá nos Estados Unidos, surgiram cigarros eletrônicos. Então faz uns 13 anos surgiram cigarros eletrônicos nos Estados Unidos e isso começou a ser divulgado. Da onde que veio esse processo aí do marketing, dessa divulgação? Começou cada vez mais as pessoas a fumar menos o cigarro comum, o cigarro de palha e o cigarro comprado, obviamente, o cigarro industrializado, que é o do cigarro comum. E começou a subir o cigarro eletrônico. Então a indústria do cigarro começou a perder aquelas pessoas que fumavam. No Brasil já diminuiu a quantidade de pessoas que fumam. E aí o foco começou a ser quem? Passou a ser os jovens, né? Passou a ser a juventude. E aí, a partir das pessoas começaram a fumar cigarros eletrônicos, foram se difundindo ao redor do mundo, até que agora em 2019 a gente vai chegar numa denominação já de uma doença que vem do inglês, chama VAPI, VAPI, que é Vaping Associated Pulmonary Injury. É a sigla de inglês de doença pulmonar associada a vaping, associada à vaporização. Qual que é a questão aqui? Essa vaporização, o vapor, ele causa uma doença, alteração nas vias respiratórias. Quais são os principais sintomas? Tosse, falta de ar, tontura, vômito, diarreia, dor de cabeça, opressão no tórax. Isso aí começa já no primeiro dia que a pessoa fumar? Começou a usar o vaping? Claro que não. Então isso vai depois do terceiro dia em diante que começa a aparecer os sintomas, porque vão se acumulando aquelas substâncias dentro do pulmão. E desses casos pesquisados lá nos Estados Unidos, teve vários casos que foram para UTI, pacientes que precisaram ser intubados, ficar na ventilação mecânica, né, lá no ventilador mecânico dentro de UTI. 6 até hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, morreram, secundário ao VAP, essa doença associada ao vaporizador. E, pasmem, 350 casos estão em investigação lá nos Estados Unidos, dentro do FDA, junto com o CDC. O que é esse FDA? É o Federal Drug Association. Então é como se fosse a Anvisa, junto com o maior órgão do mundo relacionado a controle de doenças, que é o CDC, Center for Disease Control. Então não é alguém que está olhando, um laboratório lá em tal lugar que está pesquisando. É um grupinho de pessoas que teve aquilo ali. Não é. É o maior centro do mundo, fica lá em Atlanta, junto com a FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, a maior agência regulatória em um país que existe, que estão dando vazão a isso, falando sobre esse assunto. Então não é uma coisa, mais ou menos, não, é um cara que usou errado, não é isso. Esses casos vão aumentar cada vez mais. Então, o que a indústria que vende esses produtos, junto com os youtubers aqui, que acabam divulgando isso aí para ganhar visualização, levando informações erradas para as pessoas para ganhar 1 centavo. O que acontece isso aí? Eles pegam e falam que são casos raros, não são. Logo isso aí vai virar 500, pode apostar isso que eu estou falando, vai virar 500, vai virar 1000, isso aí vai aumentando cada vez mais, porque está se reportando pouco, não está se descrevendo tudo isso. Então, baseado nisso que saiu essa publicação.
Da onde que vem a maioria dos problemas associados à doença na via aérea causada pelo vapor? É voltado principalmente aos compostos orgânicos voláteis, são substâncias que evaporam e vão parar dentro da via aérea. Existem as substâncias tão pequenas que elas entram direto nas células, de tão pequena que elas são, microsubstâncias, nanosubstâncias ali dentro desses vaporizadores. Substâncias obviamente químicas, né? Então substâncias químicas sintéticas que trazem malefício comprovado, relacionados também a metais pesados. Não é o propileno glicol que o pessoal só fica falando aí, é acetil, glicerol. Tem metal pesado ali, foi comprovado. Entendeu? O cara, essas instituições americanas pegaram e dosaram o que saía de dentro do vaporizador, do cigarro eletrônico. E tinha ali níquel. Níquel, você tem uma ideia? Níquel é do que é feita as moedas, ali, uma substância. Aquele metal pesado no corpo tem associação com câncer, isso aí a médio e longo prazo. Então essas doenças não são à toa, tem metal pesado ali no meio. E do que dá o sabor? Esse sabor, saborizado de limão, de morango, de tutti-frutti, de onde que vem esse sabor aí? Vem de substâncias químicas, de substâncias sintéticas aí produzidas. Então isso não faz bem, isso é absorvido diretamente para nossa da via respiratória, vai direto cair no sangue. Não tem uma metabolização antes daquilo ali. Então, às vezes algumas coisas dessas substâncias são absorvidas no estômago e são digeridas pelo fígado, ou elas são excretadas nas fezes. Quando isso vai dentro da via aérea, a absorção é maior. Para se ter uma ideia, medicamentos que a gente usa dentro da via aérea, eles são em microgramas, para observar a capacidade de absorção. Se eu pegar e estender a capacidade de absorção dos pulmões, é do tamanho de uma quadra de tênis. Para se ter uma ideia de como isso aí pode absorver essas substâncias maléficas que estão aí no vaporizador. Não é? Se tivesse só água, não tinha o pessoal usando, né? Não dava esse barato que o pessoal está buscando aí, associado ao THC, tetrahidrocanabidiol, e o canabidiol em si, que é o CBD, a sigla em inglês, e a própria nicotina. Então o pessoal coloca essas substâncias, além de tantas outras, que vai causar um malefício aí dentro da via aérea. O que vai aparecer nos seus sintomas? Seus sintomas, eu já comentei: tosse, falta de ar, tontura, diarreia, dor abdominal, dor no peito. O que vai ter de resultado nos seus exames de sangue? Se você fizer aí os exames no laboratório, seu médico vai solicitar, se for um pneumologista principalmente, vai observar isso aí de uma forma enfática. Aumenta o que? As células brancas, os leucócitos. Eles aumentam ali de 12 mil, que é o padrão normal, para 15, 16, 17, 18, 20 mil. Quando ocorre um aumento dos leucócitos, nós chamamos isso de leucocitose. Ocorre também aumento dos mediadores inflamatórios, mostrando que existe uma inflamação ali. Entre eles um chama VHS, velocidade de hemossedimentação. Outro exame que pode aumentar é o PCR, associado à inflamação, proteína C reativa. Se eu se eu fizer um raio-x, uma tomografia de tórax, o que eu vou ver? Opacidades. Onde era para haver tecido de pulmão, existe um infiltrado, células inflamatórias vão ali para aquela região. Então pode ser que, além do efeito maléfico que a própria substância está causando, ela também provoca uma cascata inflamatória. São tudo corpos estranhos no nosso organismo, dentro do pulmão. Então ocorre uma reação ali. Assim como quando a gente, por exemplo, tem um corte na mão, que gera às vezes aquele pus ali ao redor. O que é aquilo ali? Células inflamatórias. Às vezes o agente que está causando já foi embora e a inflamação é que é o principal responsável pelo processo. E é isso que leva ao quê? Piora do quadro respiratório, porque não se consegue mais fazer a troca oxigênio-gás carbônico. Então os pacientes precisam ser intubados. São intubados, podem pegar ainda uma outra pneumonia hospitalar e por aí vai. Quais são as doenças, os padrões de doenças que
estão descritos já, associados aí ao vaporizador, doenças já descritas causadas pelo vaporizador, ó. Pneumonia eosinofílica aguda. Então, eosinófilo é uma célula vinculada à inflamação. Quando tem uma inflamação dentro da nossa via aérea, ela é uma célula que é direcionada para lá. Pneumonia lipoide ou lipoídica. O que acontece? Essas substâncias que são inaladas, elas não conseguem ser absorvidas pelo nosso ali dentro do alvéolo. Então ela é fagocitada por uma célula, pela uma célula que chama macrófago. Ele fagocita, ele engole aquela célula, só que aí ele não consegue sair dali, porque aquela substância é tão nociva que ele fagocita ela e ele acaba morrendo junto com aquela substância. E aí essa é a pneumonia lipoide. Então ficam tecidos de gordura oleoso, por isso lipo de gordura, de óleo. Entendeu? Pneumonia lipoide porque está associada a esses óleos, que é o próprio que a galera coloca ali. E mesmo isso é um tipo que está associado ao óleo, né? Tem todos os outros tipos de doença que estão associados aos outros componentes não oleosos. Ok? Mais um aqui. SARA, que é a Síndrome da Angústia Respiratória do Adulto. Essa é uma doença que mata milhares de pessoas ao redor do mundo. Então, se você quiser digitar aí no Google SARA, você vai observar o que quer dizer. Então, é uma inflamação que dá nos pulmões, super importante, as pessoas são entubadas, precisa fazer manobras dentro da UTI, tem uma alta mortalidade dessa doença. Que mais? Pneumonia de hipersensibilidade. Então, causa uma reação inflamatória de corpo estranho, onde o organismo ele entende que aquela substância é nociva, ele fica sensível àquilo ali, causa essa reação de hipersensibilidade com migração de células específicas para aquela região. Pneumonia organizante. Então, mesmo sem haver a presença da bactéria, não tem a bactéria ali, não existe a bactéria, o organismo se comporta com os mesmos padrões como se a bactéria estivesse ali. Um quadro de tratamento e diagnóstico não tão simples, como até muito mais difícil do que o da pneumonia, porque na pneumonia muitas vezes a gente consegue identificar a bactéria. Aqui não tem a bactéria, o organismo está reagindo como se houvesse a bactéria. Um quadro também importante. Hemorragia alveolar difusa, ou seja, um sangramento nos dois pulmões aqui, um sangramento lá dentro do alvéolo. Muitos casos que eu já vi desse aqui, ocorreu óbito e o paciente nem tossia sangue, porque o sangramento estava lá no finalzinho da via aérea, dentro do alvéolo pulmonar. Então, um quadro muito grave, ocorre queda dos níveis de sangue e o sangue que foi parar lá dentro dos alvéolos, ele impede a troca gasosa, ele fica ocupando espaço como se fosse um quadro inflamatório grave, causando hipóxia, queda dos níveis sanguíneos e podendo evoluir a óbito, como nós estamos observando nesses casos. E outro exame que pode ser realizado aí é a broncoscopia. Bronco de brônquios e escopia quer dizer ver. Então é introduzido um caninho igual aquele de endoscopia que serve para ver estômago, quem tem gastrite, refluxo, vai pelo nariz e entra dentro dos brônquios e vai coletar material lá dentro do brônquio, dentro da via aérea. A gente chama isso de lavado brônquico ou de lavado broncoalveolar, depender da técnica. E aí a gente tem observado esses padrões de células que eu acabei de comentar naquelas doenças. E aí tem alguns pontos aqui que precisam ser perguntados, questionados e que você, caso use vaping, tem que falar para o seu médico quando você ficar doente. Que é o tipo de inalador que você está usando, de vaporizador. É aquele em pod, é o em cartuchos, é aquele que é uma garrafinha, precisa falar para o médico. Se você está colocando líquido ali, nicotina, THC ou CBD, canabidiol ou THC, que tipo de substância você está colocando ali. Se puder levar o tubinho lá no hospital, ali na UTI, você pode levar no pronto-socorro para a gente entender melhor o que está acontecendo. Outra coisa que é importante, você compartilhou
o seu vaporizador, seu vape, você ó, aspirou e passou pro coleguinha, o que acontece quando você passa pro coleguinha, o coleguinha passa para você? Vem ali vários micro-organismos, né? Então, tá aí mais um caso. Então, se você compartilha aquilo ali, você tem que falar também na consulta. Se aqueles dispositivos, como que você inala aquele vapor? Se você só faz, aspira consecutivamente, ou se você faz aquela aspirada profunda, e se você segura o ar e prende quando aspira, fazendo aquele e depois solta. Nós chamamos isso de valsalva, isso incrementa muito a absorção, está associada a piores resultados com pessoas que usam droga. E aí você fala isso pro seu médico, e se você é médico aí, profissional da saúde, tá ouvindo isso, precisa perguntar e anotar no prontuário do paciente, porque isso pode ser importante daqui conforme as pesquisas vão se desenvolvendo, para a gente entender qual que é a relação, o que está mais associado a isso aí. E caminhando aqui para o final, pontos importantes que precisam ser comentados. Relatar esses casos adequadamente. Se você tiver aí um prontuário eletrônico, coloque ali e avise o gestor do hospital que é um caso associado a vaping, a vaporização de cigarro eletrônico. Na minha opinião, todos esses casos associados a vaporizador de cigarro eletrônico, VAP, deveriam ter notificação compulsória. Precisaria o Ministério da Saúde saber que esses casos estão, onde que eles estão, qual que é o padrão de pessoas para poder entrevistar, coletar exames das pessoas e ver o que está associado a isso. Porque os jovens eles acabam às vezes acreditando que existe uma teoria da conspiração, de que é a mídia que não quer o vaping, né? Como se as pessoas não quisessem a saúde uns dos outros, né? Então, às vezes, até uma faixa etária da vida que os pensamentos ficam meio confusos, né? Na adolescência, alguns adultos jovens, então acabam tendo uma ideia, às vezes, muito simplória das coisas, preferem acreditar que existe uma conspiração do que de verdade uma doença ali. Que mais? Pesquisar como que esse produto, esses dispositivos chegaram, porque é proibido vender e comercializar no Brasil. Então, eu sou a favor de leis rígidas, de que se mantenha e que comece a ter fiscalização. Se é proibido o comércio, você vai em qualquer lugar, como é que o jovem compra, né? Então precisa também aumentar a fiscalização com punição para quem vende isso, principalmente quem vende para menor de idade, né? Isso aí tinha que ser um crime inafiançável você vender produto do tabaco para menor de idade. E produtos com sabores também tem muito apelo com o público até infantil, crianças, adolescentes. Então aquele negócio do sabor, ele puxa muito, né? O cigarro eletrônico saborizado. Então eu também sou completamente contra, devia ser proibido também esse tipo de cigarro eletrônico de venda para pessoas jovens aí que não dentro dessa faixa etária, sem dúvida nenhuma, e acredito que deveria até se estender e a gente seguir para uma linha não de 18 anos, mas para 21 anos. Meu conceito. Se você tiver alguma dúvida aí, pode mandar um e-mail. Se você usa vaporizador, e tem vários outros canais onde você pode também buscar essas informações, ok? Forte abraço, meu nome é Franco Martins, sou pneumologista, médico do sono. Estou à disposição aí. Quem quiser tem mais do meu site lá também. Se inscreva, aperta o sininho. Um abraço, tchau, tchau.